Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Chegamos à lição de número 4 e o nosso tema desta semana, Vendo a Face do Ourives. O ourives aqui é representado por Deus. Deus é o nosso ourives, é aquele que nos molda, é aquele que nos burila, é aquele que trabalha conosco. E nós somos aquele material, né? O material geralmente é feito de metal, de ouro, de prata, de ferro. Que material que é você? Então nós já estudamos aqui um pouco sobre o crisol. O que é o crisol? O crisol é o recipiente e dentro do crisol se coloca o material. Então o crisol, aqui na lição e na Bíblia, ele representa esse mundo. Esse mundo, ele nos traz muitas surpresas e nós passamos por muitas dificuldades, muitas aflições. E o crisol da vida, que está representado nesse mundo de desafio, dificuldades, aflições, ele tem nos moldado. E aqui, durante esta semana, nós vamos falar um pouco sobre o ourives, que é Deus, vendo a face do ourives. Você já viu a face de Deus? É muito mais fácil nós vermos a face de Deus quando nós estamos passando por uma turbulência, por uma provação, por uma dificuldade em nossa vida. Então, por isso que a lição desta semana, ela nos traz esse tema, 2 Coríntios 3, verso 18, nós temos aqui o verso para memorizar que diz: E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, nós somos transformados, nós somos moldados quando o nosso rosto ele é descoberto e nós começamos a ver a face de Deus, o nosso ourives. Mas a grande pergunta que nós fazemos a cada dia é: de que material nós somos feitos? Qual que é o nosso material? Nós somos o ouro puro ou nós somos aquele latão reluzente, ou nós somos um ferro, um metal inferior ao ouro? Esse é o nosso grande desafio e a lição aqui de domingo fala sobre a sua imagem. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É muito bom nós vermos a face de Deus, nós contemplarmos a face de Deus. Não seria muito conveniente se nós víssemos a face de Deus no momento de provação. Mas, infelizmente, muitas pessoas só conseguem ver a face de Deus no momento em que ela está lá no chão. Muitas pessoas só olham para o céu, só olham para cima quando elas estão lá no fundo do poço, lá no vale da sombra da morte. Nós temos que aprender, meus amados, a olhar para Deus no momento de bonança da nossa vida. Muitas pessoas só aprendem a olhar para Deus quando vem a falta de dinheiro, quando falta-lhe a saúde, quando a doença lhe é acometido, quando vem as turbulências, quando vem a dificuldade. Nós muitas vezes só nos lembramos de Deus nessas ocasiões. Qual é o momento em que você mais ora, mais busca Deus? É no momento de bonança, no momento que você está tendo sucesso na vida? Ou é no momento de escassez, de dificuldade, de provação? Geralmente, nós buscamos mais a Deus nesses momentos de dificuldade. Infelizmente, as provações, elas nos acometem muitas vezes para que nós possamos contemplar mais o rosto de Deus. Na lição de segunda-feira, fé em meio ao fogo refinador. E aqui conta um pouco da experiência do grande patriarca Jó. É uma história muito conhecida, né?
O livro de Jó começa dizendo assim, que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó era aquele personagem que, quando ele via que alguma coisa estava indo, que ele tinha dúvida se realmente era correto ou não, ele se desviava. Quando ele via que uma coisa não estava muito correto no ponto de vista de fazer a vontade de Deus, ele dizia, bem, na dúvida é melhor se desviar. Ele corria do mal. E é dessa forma, meus amados, que nós vamos sendo a cada dia moldado. Nós temos que fazer como o patriarca Jó. Nós temos que nos desviar do mal. Só que muitas vezes, o que acontece? Nós vamos nos aproximando do abismo, e quando nós estamos lá, próximo de cair, a gente muitas vezes fica naquela zona perigosa da vida, naquela zona que possa ser que ainda nem seja um pecado, nem seja algo ruim, mas nós já estamos numa linha divisória e dali é um passo para a nossa perdição, para a nossa queda. E Jó, ele fazia de tudo para se desviar do mal. Você já viu algumas pessoas dizerem assim, é pecado fazer isso? Isso é pecado? E eu fico muitas vezes preocupado quando uma pessoa ela pergunta se é pecado fazer tal coisa, porque a intenção dela é chegar perto do mal, é chegar perto daquele pecado no máximo de limite que ela pode. Enquanto que Jó, ele nos ensina a nos desviar do mal. E é dessa forma que nós vamos muitas vezes nos livrar de muito sofrimento, de muita dor. Nós não precisamos cair, nós não precisamos chegar até o fundo do poço para ver a face de Deus. Nós podemos ver a face de Deus no momento de alegria, no momento de bonança da nossa vida, no momento de sucesso. Não precisamos que as tempestades nos acometam, que nós soframos as consequências do pecado para poder olhar para Jesus. Bem, a lição de terça-feira nos fala sobre as últimas palavras de Jesus. Aqui conta um pouco a história das 10 virgens. É uma história muito interessante que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 25, de 1 a 12. É uma parábola, conhecida como a parábola das 10 virgens. E na época de Jesus, o casamento era um pouco diferente do casamento de hoje. Na época de Jesus, o casamento era realizado na casa do noivo. Tinha que ser realizado na casa do noivo. E o que o noivo fazia? O noivo ia até a casa da noiva no dia do casamento, ele buscava a noiva e levava para sua casa, e ali acontecia a festa de casamento. Na casa da noiva era o preparatório, onde a noiva iria se encontrar com o noivo, e ali também estavam as madrinhas. Naquela época não tinha os padrinhos, só tinha as madrinhas. E a história da parábola das 10 virgens nos conta esse episódio. Então ali estava a noiva e 9 madrinhas. O noivo iria buscar a noiva junto com as madrinhas até a sua casa, a casa do noivo, e ali aconteceria a festa. Só que tinha um detalhe: o noivo ele não avisava a hora que ele iria chegar na casa da noiva para lhe buscar. Ele poderia chegar a qualquer hora. Isso era o charme da época. Hoje é a noiva que chama a atenção, é a noiva que faz a surpresa, né? É a noiva que dá um atraso no dia do casamento. Mas naquela época era o noivo, né? O noivo,
ele iria buscar a noiva, só que ele iria a qualquer hora do dia. E a noiva tinha que estar preparada o quanto antes possível com as suas madrinhas. E ali estava a noiva e suas 9 madrinhas. E no total eram as 10 virgens, mas só tinha uma noiva e 9 madrinhas. Tinha um noivo que ia pegar a noiva e trazê-lo para sua casa, e ali aconteceria a festa. Só que o noivo da história lá de Mateus, ele atrasou muito, de maneira que a noiva e a madrinha e as madrinhas ficaram muito inquietas, né? Porque ficaram preocupadas, o noivo tardou, não chegou, e elas adormeceram. Elas nunca esperavam que o noivo ia demorar tanto assim. Elas nunca esperavam que o noivo ia chegar lá à noite, muito menos próximo da meia-noite. E foi justamente isso que o noivo da história fez. Quando o noivo chegou, elas estavam adormecidas. E aí aconteceu um final trágico, como nós conhecemos. Elas não tinham o azeite para colocar nas suas lâmpadas. Elas estavam desprovidas do azeite. E o noivo chegou próximo da meia-noite e elas estavam adormecidas e, por cima de tudo, sem o azeite. E a lição é muito grande dessa história, né? E a grande lição é que muitas vezes nós estamos dormindo, nós estamos sonolento, enquanto que o noivo ele está se aproximando, ele está chegando, e muitas vezes nós estamos desprovidos do óleo do Espírito Santo. Bem, a lição de quarta-feira nos fala sobre os sábios. A sabedoria desse mundo é loucura para Deus, mas existe a verdadeira sabedoria que a Bíblia ela nos coloca. E a verdadeira sabedoria é a sabedoria que advém da sua palavra. A verdadeira sabedoria é a sabedoria que vem de Deus. Existe muita gente hoje inteligente. Existem muitas pessoas que têm um QI muito alto, que são pessoas super inteligentes, mas poucas pessoas têm sabedoria, poucas pessoas são sábias. E aquela pessoa que não é sábia, a Bíblia o chama de tolo, assim como as virgens, né? Então ali existiam algumas virgens que eram tolas, né? 5 eram preparadas e 5 eram tolas, eram nécias, 5 prudentes e 5 nécias. Então, meus amados, que nós possamos ter a sabedoria, a verdadeira sabedoria que vem da nossa consagração a Deus. E a lição de quinta-feira fala sobre caráter e comunidade. Então, o verdadeiro caráter do verdadeiro cristão é aquele que passa pela moldura, que passa pelo deserto, que passa pelo fogo do ourives, e é dessa forma que o nosso caráter ele vai sendo moldado, ele vai sendo preparado para nós cumprirmos a missão de Deus aqui nesse mundo. Que possamos a cada dia ser moldado pelo fogo refinador do nosso grande ourives, que é Deus. Oremos. Senhor meu Pai, nos abençoa, Pai, a cada dia para que nós possamos ser moldados, para que o nosso caráter, Senhor Deus, possa ser transformado à sua imagem e semelhança. Obrigado por tudo, é o que te peço por Jesus. Amém. Um grande abraço e até semana que vem com o nosso próximo estudo. Tchau!